Bom dia, Wellington. Bom dia, ouvintes da Rádio Delmírio. Hoje eu estou com a Marina, Wellington, e a Ana Paula, aqui do Sebrae. São duas analistas do Sebrae. E a gente vai falar sobre artesanato alagoano e o casamento, né, do artesanato com moda e design. E aí o universo, assim, dizem que eu sou estilosa. Um dia desse eu fui confundindo com uma blogueira, viu, Wellington? Eu disse, não, moça, eu não sou blogueira, eu sou da roça. Eu estava numa viagem e eu achei uma graça. Agora não me pergunte o nome da blogueira da Paraíba, que eu não conheço. Não sei se era porque eu estava com um chapéu de vaqueira na cabeça e me chamaram de blogueira. Eu digo, e o blogueira? Não, moça, eu sou da roça. Mas brincadeiras à parte, Wellington, isso é um mundo... eu acho que mais ligado ao empreendedorismo feminino, e aí vocês duas podem falar. E assim, a gente sempre ouve Alagoas a questão do filé, ou a Ilha do Ferro, e a gente tem tanta coisa linda, tanta coisa diversificada. E nós tivemos no ano passado, né, que vários momentos dentro do Sebrae, e aí entra a moda, entra o design, e aí você vê peças, e aí vem Minas Trend, vem rendas, e a gente vê assim tantos produtos lindos de Alagoas. Eu mesmo desconhecia, inclusive de Paulo Jacinto. Eu fiquei impressionada com a estilista de lá. E assim, eu digo, eu quero uma roupa daquela, como é que a gente faz? E aí eu queria ver um pouquinho de vocês duas. Primeiro, o artesanato alagoano é um dos mais ricos do Brasil, em diversidade de materiais, de estilos. O que é que esse segmento representa para a nossa economia? Eu queria ouvir das duas, tanto de você, Marina, que a gente pode começar com o da Ana. O artesanato de Alagoas, né, Juliana, ele é realmente um dos mais diversos, tanto em técnicas como em matéria-primas de todo o Brasil. Seja por conta da diversidade, inclusive, de ambientes naturais, né, então muitas fibras, o barro, enfim. Isso faz com que E aí você vê fibra do coco, fibra da bananeira, Ns, né? Isso. E vem lá desde a nossa colonização, né? Isso faz parte de uma história, né? A gente não tem como falar do artesanato sem falar de uma história, de nossa cultura. Então, ele tem influência tanto dos primeiros povos, dos povos indígenas que aqui moravam, que eles faziam as manufaturas com barro, né? Então, e aí começaram as flechas, em si, isso tudo era feito à mão. A gente tem os africanos, né, que tem toda a descendência, que aí eles vêm fazendo as colheres, né, são utensílios que eram utilitários mesmo para si, né, e aí com o tempo também os europeus, né, através das chegadas também vêm trazendo inclusive nossas linhas e tecidos, entre outros, e com ao longo do tempo, claro, né, o alagoano, aqui o nordestino principalmente, foi dando a sua cara dentro dessas técnicas e matérias-primas que aqui já existiu. Então, o colorido faz parte da nossa história. Essa é a marca registrada. E aí você vê em todas as peças. E aí a gente tem o bordado filé. O bordado filé, ele é europeu, vamos dizer assim, a própria técnica, mas ela veio para cá, né, junto com esses europeus, e aí as senhorinhas, enfim, foram aprendendo e foram repassando. E a gente tem uma riqueza no bordado, no filé, né? A gente não tem só o filé, a gente tem uma singeleza, que é uma verdadeira obra-prima. A renda de Bill, então assim, coisas que a gente não conhece e que a maioria não conhece, né? Então assim, eu tenho o prazer de, assim, de conhecer, de ter algumas peças, e a gente vê que falta, né, a gente valorizar mais, e assim, quando a gente leva para fora uma peça dessa, ela parece assim, que você está ganhando uma peça de ouro. E é uma peça de ouro, porque ela é uma obra de arte, né? E ela, assim, ela representa uma cultura, né? Ela tem ali uma história por trás. Isso que é o mais lindo do artesanato. Ela não vem só... Não é um industrializado que vem em séries, né? Você ganha uma peça única. Quando alguém faz, normalmente o artesão às vezes olha para você e diz, vou fazer uma peça para você. Sim. Isso tem todo um sentido, né? Porque o artesão, além de ser um artista, ele é um sensível, né? Ele é um artista. O artista trabalha com sensibilidade, com trocas de energia. Cada peça é uma obra de arte. Cada peça tem uma obra. E aí vem com aquela história sobre a produção. Como é que produz? Que ambiente eles estão inseridos, né? E aí, enfim, a gente tem uma diversa pauta para falar aí da produção artesanal, mas ela hoje representa Alagoas um grande número dentro do estado de artesãos, mais de 18 mil artesãos hoje com carteiras, registrada a carteira do artesão, mas existem muitos mais. A gente aqui pelo Sebrae que anda dentro desses municípios, povoados, assentamentos,
a gente vê a quantidade de artesãos que existem que ainda não são conhecidos, né? E não tem a carteira. Então, a gente não tem números exatos hoje de quanto isso realmente movimenta a economia. A gente tem um número... E eles dependem disso. E eles dependem, porque é a subsistência, né? O que sabem fazer. E, enfim, é a sua arte gerando renda para a própria família. Ana, como o Sebrae apoia esses pequenos negócios do artesanato e aí engloba também a questão do designer, né? A gente vem fazendo um trabalho começou com a área de confecção, né? O Sebrae começou com a área de confecção. Você conhece bem que foi aquele projeto que teve das máquinas de costura, do apoio a associações de costureiras. Ah, sim, Mar Vermelho já existe, eu posso falar com propriedade, desde 2005 sim, a gente começou nisso aí. Isso, então começou com a área do vestuário. E depois foi crescendo e a gente começou a agregar, né, em parceria com os nossos parceiros de sempre, que é a Federação da Indústria, o Senai, né, o Sindiveste. A gente teve as prefeituras também que apoiaram a gente quando a gente estava com esse projeto de confecções. E começou a chegar o pessoal do acessório. E aí a gente já teve designs de joias, como Maria Dória, que esteve através do nosso apoio do Sebrae. Maria Dória começou aqui também. Teve o apoio do Sebrae. Olha aí que legal. Uma MEI que foi para o São Paulo Fashion Week, que deu entrevista ao vivo para a Band, lá, por ter uma joia, um produto diferenciado. Isso é um orgulho para a gente. E aí foi chegando as empresas de acessórios, que é um trabalho também muito manual, artesanal, a fazer parte do trabalho com a gente e deixou de ser só vestuário, passou a ser moda e confecções, porque a moda é tudo. É a moda casa, é a moda de fardamento que a gente atende à indústria e a moda com agregação do valor. Várias empresas de moda, design, já utilizaram o artesanato local para colocar em suas coleções. Já teve empresa que colocou a singeleza tanto como estampa, como o próprio produto aplicado. Né? O filé, né? Teve empresa de Alagoas. E aí, queria pedir licença a você, eu queria registrar aqui os ouvintes. A primeira vez que eu tive contato com a singeleza foi de uma artesã de Água Branca. Sim. Eu tenho uma peça dela até hoje. Hoje a gente tem Água Branca, né, Marina? Água Branca e Paripoeira. São os dois polos da singeleza. Aqui em Alagoas. Que está sendo trabalhado, né? A gente faz um trabalho legal com o pessoal, principalmente de Paripoeira, né? Teve um trabalho de fomento, desenvolvimento do trabalho manual, ensinando outras mulheres. Né? O parceiro foi lá, capacitou na costura, porque como elas pretendem fazer vestuário e colocar as peças, elas precisavam aprender a costurar. Aí eu queria puxar aí queria pedir um outro parênteses para você, Wellington, e aí eu queria refazer 2 registros. Primeiro eu queria saber se existe investimentos também da Prefeitura de Paripoeira com essas artesãs, e aí eu queria puxar aqui o gancho para falar, saber se o prefeito Abraão abraçou essa causa e registrar também que a prefeita Ziane já está fazendo um trabalho em confecções, não está ainda nesse patamar, como vocês falaram, mas aí eu queria fazer um registro porque eu venho acompanhando, ela inclusive comprou máquinas de costuras, está treinando o pessoal através do Senai, e aí eu já estou pedindo aqui por você, Ziane, depois eu vou pedir para a Ana Paula e a Marina, né, fazerem uma conversa aí, porque quem sabe a gente não tem futuras empreendedoras já numa outra cadeia aí em Delmiro Gouveia. Tá vendo, Wellington? Eu fazendo a minha parte daqui, viu? A Singeleza, lá em Paripoeira, existe uma associação. Essa associação foi criada também do início, desde com o Sebrae, com um projeto que tinha dentro do SESMAC, né? Sim. Na faculdade, com os alunos de arquitetura e de direito. Então, foi criado todo um projeto de resgate da Singeleza. Então, foi visto que a Singeleza estava sendo perdida, né? Apesar de ter Água Branca. Eu nem sabia que tinha em Paripoeira. E é um patrimônio material cultural Sim. do Estado, e estava se perdendo. E aí a gente conseguiu, através desse projeto, fazer o repasse da técnica para várias mulheres, né, que são mulheres que trabalham lá,
dentro do município de Paripoeira, sim, com apoio também da prefeitura, tá? Isso é que é legal, porque assim, eu não acho, Marina, que funcione sem um poder. E aqui eu falei, nomeei o nome dos prefeitos, assim, pelo respeito, né, que eu tenho a eles, mas assim, eu acho que as políticas públicas precisam estar sempre agregadas, independente de quem for o gestor da pasta, porque isso é a cultura, isso é arte, né, isso é o nosso. Vamos falar aqui, a linguagem Sebrae, é o nosso empreendedor, mas como você disse, cada peça ela é única, cada peça ela tem um sentimento, a cor, a magia, um brilho aos olhos de quem vê. Então, assim, de quem está pegando aquela coisa. Então, assim... É um patrimônio do município, né? Tem que pensar assim, é um patrimônio, ele precisa ser cuidado, né, valorizado e incentivado. Né? Essas mulheres, elas precisam muito de ajuda, porque se você parar para Todas pensar, são mulheres? São mulheres. Ou a maioria? Porque assim, na Ilha do Ferro nós encontramos muitos artesãos homens, né? Isso. Na singeleza específico são só mulheres. No artesanato de Alagoas, mais de 80% da atividade artesanal são de mulheres. Isso a gente tem estudo que prova, né, e comprova isso. Então, normalmente são mulheres. Existem homens fazendo? Existem. Porém, os homens, alguns deles têm vergonha em falar que fazem. Né? Que pena. Quando é ligado a linhas e rendas, né? Eles têm, apesar de fazerem muito bem, inclusive eles têm uma delicadeza muito linda nas mãos quando fazem. Porém, ainda mesmo assim, mais de 80% são mulheres. E aí a nossa força feminina, que a gente precisa incentivar, principalmente do empreendedorismo, porque essas mulheres não se enxergam como empreendedoras. Elas aprenderam com a mãe, com a avó. Ou seja, sou dona de casa e vou fazer aquilo na minha hora livre. Como é um hobby, ficar ali. Então, assim, a gente precisa... E aí é o papel do Sebrae que vem ao longo dos anos, mostrando, orientando essas mulheres que o que elas fazem, essa riqueza que elas têm na mão, podem se tornar uma fonte de renda. É uma oportunidade, um meio de vida para cuidar das famílias. Então, ela é um meio... né, de geração de renda, de movimento econômico dentro do estado. Então, os municípios precisam olhar, né, ter esse olhar, porque aqui todos os municípios de Alagoas existe representatividade de artesanato. E artesanato, né, Ana, que a gente sabe, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Todos, o Sebrae tem isso mapeado, tanto na parte de artesanato, de moda, design, dos 102 municípios, porque assim, isso é uma coisa que a gente precisa divulgar. Divulgar mais e dar amplitude a isso aí, porque assim, é muita riqueza, né? Você tem os 102 municípios de Alagoas. Essa questão de mapear e de agregar valor, né? É uma coisa que a gente quer muito. A gente sabe que o maior número na moda também é feminino. Nós temos empresários homens. E aí, como é que você mescla a moda e o artesanato, Ana? Fala um pouquinho pra gente. Hoje, a gente vê que o trabalho do artesanato está realmente inserido na moda. Não tem como andar. A gente está com projetos, né, Marina, de fortalecer ainda mais esse trabalho. Porque quando eu tenho uma moda com a agregação de valor do artesanato local, ela fica muito mais rica. Ela fica muito mais atrativa, tanto para o turista, como as grandes marcas estão vindo para Alagoas pegar o nosso artesanato e fazer coleções belíssimas. Dá um espólio de quais são essas grandes marcas. A gente teve a Cantão já, a Chili Beans, né? E elas especificamente foram em que locais aqui para os nossos ouvintes? Que eu acho que o Wellington deve estar interessado também. A Cantão, ela começou lá de trás com bordado filé, com a indicação geográfica, né, que é um selo, é um registro, né, de que o filé é feito aqui realmente em Alagoas. Ela começou com filé, depois ela foi para a Ilha do Ferro, e aí a gente teve a última coleção, né, de verão com a Ilha do Ferro, de uma forma de um contrato justo, né, entre ambos, e a gente fala que é um exemplo para que a gente dê às outras grandes empresas de designers, porque ela utilizou imagens também de obras de arte da Ilha do Ferro. Na hora que ela utiliza imagens, a gente precisa valorizar aquele artesão, não só pela imagem que está sendo divulgada, mas financeiramente. E aí vem o nosso papel de novo de Sebrae. Então, existem regras, existem leis que falam de direito de imagem, propriedade intelectual.
E eles fizeram um contrato e recebem royalties a partir de quantidade de vendas dessas, né, dessas peças que estão utilizando suas imagens. Então eles já receberam o retorno dessas grandes marcas. Já. E a gente tem, aí vem a questão da moda autoral, né, que eu acho que é uma coisa que a gente anda muito junto e casado, porque eu não vejo a moda autoral hoje sem trabalhar o feito à mão, né, e o artesanato ele está super ligado a, né, a essas questões. Então, quando a gente vê o colar que a Ana está aqui, é um colar feito por Solange Arruda, é um crochê ressignificado. Então, isso é uma tendência de mercado, você ressignificar as peças manuais do jeito que elas estão acostumadas a fazer e você conseguir inserir dentro de tendências de moda, decoração, no caso aqui da moda, e ela ressignificou. Muita gente não sabia que isso aqui é um crochê. Pois é, aproveitando esse gancho, Marina, eu queria saber da Ana, é uma pergunta bem específica. Em Alagoas, você acha que o consumidor valoriza esse modo de fazer manuel? O nosso consumidor alagoano? Eu vou ser bem sincera. E aí, depois que você responder essa, eu queria outra. Você acha que a gente já pode falar em moda made in Alagoas? A primeira, eu acho que o consumidor alagoano, ele não valoriza a moda alagoana, o artesanato alagoano como ele precisa. É preciso vir de fora, é preciso estar lá fora, em exposições, em eventos conceituados, para que o nosso público ele venha valorizar o artesanato local. A gente vê muito isso até com os pequenos negócios da moda. Eu escutei uma fala de uma empresária que eu nunca tirei da minha cabeça. Ela disse assim: Ana, eu venho para o Minas para vender em Maceió. Aí eu disse ela, se eu vendo pouco no Minas. Ela vai para o Minas? Vou para o Minas. Quando eu estou lá no Minas, as empresas dizem, tá no Minas? Eu quero. Às vezes eu estou no Minas vendendo para Maceió. Isso significa o quê? Precisa estar lá fora vendendo para outro público para poder ser valorizado aqui internamente. Tá? E com relação à moda made in Alagoas, com certeza. Eu não tenho dúvidas de que a gente tem grandes empresas que já estão vendendo em mais de 10 países, empresas de acessórios. Mas a gente pode chegar lá. Sim, a gente tem empresas que buscam esse caminho de fazer o trabalho coletivo, o trabalho unido com o artesanato. Só que a gente precisa colocar para essas empresas que precisamos valorizar o artesanato local. Precisamos que naquele produto que eu estou usando, agregando valor à minha moda, à minha criação, eu preciso ter uma tag, eu preciso ter uma informação que foi um povoado, que foi um grupo de mulheres, que foi um grupo de indígenas, de quilombolas, que foi criado ali. Inclusive, aí eu até queria registrar aqui, a gente está falando aqui para o sertão, mas assim, recentemente eu tive um evento em São Miguel dos Campos e uma empreendedora de acessórios, né? Ela já tem um ponto dela em Alagoas, ela já vende e eu acho que ela participa disso aí com vocês, né? Participa sim. Vou falar o nome dela Pode aqui. falar, vamos fazer a propaganda. É a Milka Pereira. A Milka começou lá em São Miguel dos Campos e já tem o ponto dela aqui em Maceió. Já está com a gente no Minas. Inclusive, na última edição do Minas, nas duas últimas que ela participou, teve um dia que no segundo dia ela já tinha vendido mais de 70%. E são quantos dias de Minas? São 3 dias de Minas. No segundo dia ela já tinha vendido. Agora me conta aí um segredo. Eu soube que teve uma, eu não sei qual foi a edição do Minas, que no primeiro dia já tinha vendido, era tudo. Tudo, já teve sim. Inclusive, ela hoje está se preparando para tentar retornar, porque ela já está com um ponto de venda dela aqui, que antes ela vendia só online, muito tímido, mas ela vendeu no primeiro dia. A sorte que a gente estava num local que tem fornecedor, né? Que é Minas Gerais, ela foi comprar, saiu cedo para comprar, para produzir. Ela produziu dentro do stand algumas peças, para poder continuar no Minas sem o stand estar vazio. Né? Mas você ainda não contou o nome dela. Essa daí foi a nossa primeira, era uma make, é a Leila Monteiro. Sim. E o ano passado também aconteceu uma retomada da Alana Tenório, sim, que também usa muito artesanato. Fibras. E na fibra de quê dela? Ela tá boa. Tá boa. Ela levou o produto no primeiro dia, no segundo dia, quando o nosso diretor Kelly
foi visitar, o stand dela já estava quase vazio. Olha Eu só, que disse, que lindo. não entregue mais essas peças. Você precisa ter o mostruário aqui para poder chegar até o terceiro dia. Inclusive, tinha peças lá. Eu disse, Ana, tá tudo vendido. Oh. Na sexta-feira, quando terminar o evento, eu vou já mandar para o estado da empresa que me comprou. Ela vai novamente com a gente. E assim, a gente está indo agora, né? De 16 a 18, estaremos lá no Minas Trend com 10 empresas. De qual mês? Agora de abril, estaremos lá. E com essas empresas colocando, mostrando que é made in Alagoas, sim. Que bom. E as pessoas perguntam, de onde vocês são? Nós somos de Maceió, nós somos de Alagoas. E eu falo com muito orgulho. Ana Paula, e teve um Minas que o desfile foi sobre os artesãos de Alagoas. Foi emocionante. Né? A gente teve três desfiles já, quando o Minas era num outro formato. E a gente teve um que o primeiro falou sobre o guerreiro. Foi uma coisa... Que aí mistura não só artesanato, moda, e aí incrível. vem a cultura alagoana, bem expressa mesmo. Né? Foi incrível. O outro teve um que retratou Vidas Secas, que para mim aquele foi um desfile assim emocionante. Foi muito bonito mesmo. O parceiro, né, o Sinvest, trouxe o produtor de lá. Eles contrataram, junto com as empresas, o produtor de desfile de lá, que trabalha já para o Minas, para fazer. E o último desfile eles trataram também, tudo leva para o artesanato. Então, eles pegaram tudo que Alagoas tem, né, e falaram da Ilha do Ferro. Então, assim, foram desfiles incríveis. Que bom. Foram desfiles lotados, as pessoas já esperavam o desfile de Alagoas, e era um desfile coletivo. Então, o produtor veio, foi para a Ilha do Ferro, ele olhou tudo. Então, era anel, ele mandava as meninas produzir colares. Onde você não imaginava, ela disse, eu quero que você compre isso aqui. Tinha produto. Tinha produto. O desfile foi todo em cima. Teve a Ilha do Ferro. Olha, assim, Juliana, eu vou dizer a você, eu estou toda arrepiada aqui. Porque toda vez que eu falo desses desfiles, eu me lembro do momento que eu vivi lá. E de saber que no outro dia... tinha o produtor de lá do SBT comprando roupa, querendo a roupa que estava no desfile do dia anterior para a filha do... Não sei se eu posso falar, do Silvio Santos. Pode. E aí, eu queria aproveitar. Usar. Eu queria aproveitar que você falou assim, nessa empolgação toda, né? E dizer assim, para os ouvintes entenderem, assim, que o Sebrae a gente não só faz, a gente participa, a gente vive, e aí na fala de vocês duas, do que vocês falaram, e a gente já está aqui há 22 minutos no ar com o Wellington, e eu nem posso mais, senão ele vai dizer que eu vou tomar conta do resto do programa dele todo, mas para fazer esse registro, né? Como não é o Sebrae não só faz, ele participa, ele vive e ele sonha, né? Ele sonha com aquele empreendedor. E assim, para finalizar, eu queria uma fala bem rápida de vocês duas, para a gente se despedir do Wellington e dos nossos ouvintes aqui para Pode Chegar. Qual é o futuro do casamento entre o artesanato, a moda e o design? Aí eu vou pedir para a Marina começar e você terminar e a gente se despedir dos nossos ouvintes. Na verdade, o futuro já iniciou, né? Hoje não tem como se falar de artesanato, de design, de moda, sem falar na junção desses dois setores, né? O mercado já está cansado, né, de tanta tecnologia, tanta manufatura rápida. A gente quer exclusividade, a gente quer afetividade, a gente quer história, a gente quer voltar aos nossos antepassados. Então, o futuro já iniciou, então quem estiver fora, tá fora. E para você, Ana Paula? Como a Marina falou, o futuro é agora, tá? O E a gente tem que pensar em uma coisa. Essa indústria que traz a moda, né, o fast fashion, a gente tem que começar a conscientizar nos nossos pequenos que não conseguem fazer o fast fashion, né, porque a nossa moda é autoral, né? O artesanato agregando valor, a gente está agregando realmente valor para a geração de renda, para uma valorização de um produto. Então, assim, o que eu tenho que falar aqui é que a gente está fazendo, o Sebrae está caminhando para que essa moda e esse artesanato caminhem junto. Eu não consigo hoje, eu já passei uma vergonha em 2015, numa feira do empreendedor, que a gente fez o Dia da Moda nessa feira, e a gente trouxe 4 palestrantes no Dia da Moda.
de um instituto que trabalhava muito com a gente. E eles foram ver o stand do Sebrae, da moda. Aí ele chegou lá e fez, nossa, só tem uma peça de artesanato aqui, de roupa. Que era um cropped de crochê, que é da Manu. E ele fez, cadê o filé? Cadê os outros bordados? Aí eu parei, pensei, eu disse, não, essas peças aqui foram das empresas que viajaram com a gente numa missão internacional e a gente trouxe apenas as peças desses empresários, mas eu fiquei morrendo, né? No outro dia, dei um jeito e esse pessoal foi pro Pontal. Conheceu o filé que eles tanto me perguntaram. Uma consultora nossa acompanhou e eu disse, eu não podia deixar eles voltarem para o Rio de Janeiro sem ver o filé, pegar, tocar o filé. Então, o que é que eu digo? Não existe como a gente caminhar separado mais. Aqui no Sebrae, lá fora, a gente tem que representar com força essas indústrias, que eu fico ao lado da indústria, mas como também todos os artesãos. Para a gente ter uma moda autoral, a gente precisa ter essa parceria. Que bom. E aí eu queria agradecer as duas. Por mim, eu ficava aqui conversando mais, né? Porque também. assim, Eu gosto de conversar. esse assunto às vezes, tem muita coisa e assim, a gente não conversa muito, não debate muito sobre ele. Depois a gente pode até promover um dia de rodas de conversas aqui no Sebrae e misturar, né, vocês com os artesãos e a gente trazer essa representatividade aqui, que eu acho que esse bate-papo ia ser legal para a gente dar uma maior visibilidade e ouvir. Isso é muito bom. E aí, Wellington, estou aqui me despedindo de você, né, e agradecer a Marina e a Ana Paula e compartilhando, né, mais um pouquinho do que o Sebrae Alagoas faz pelo nosso estado. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada.